Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. A chuva ainda provoca estragos pelo estado. Uma cidade na fronteira oeste está debaixo d'água. Até carros estão submersos. 15 municípios decretaram situação de emergência e mais de 500 pessoas estão fora de casa. O descaso com a educação pública. Alunos da região metropolitana são obrigados a estudar com goteiras na cabeça. A situação crítica se repete há mais de um ano. E no Momento Agro de hoje, todas as rezas para São Pedro. O excesso de chuva da primavera compromete o plantio de agricultores e pode provocar aumento no preço dos alimentos. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E nós começamos a segunda edição de hoje, ao vivo, falando sobre a cheia do Rio Caí. Quem está lá no Vale do Caí, na cidade de São Sebastião do Caí, é a Luciane Coma, está acompanhando o trabalho da Defesa Civil. Boa noite, Luciane. O Rio Caí está muitos metros acima do nível normal? Boa noite, Chamali. Boa noite para o pessoal de casa. Está assim, só para variar, né? São Sebastião do Caí aí, que já vive sempre uma rotina de cheias do Rio Caí. Agora ele está cerca de 10 metros acima do nível normal. Eu vou conversar aqui com o Pedro Gribler, que tem todas aqui as informações bem atualizadas. Boa noite, Pedro. Agora, nesse momento, como é que está aqui o Rio Caí, aqui em São Sebastião? Agora estamos com 12 metros e 46 às 19 horas, que a medida é sempre feita na hora cheia, né? E a previsão é que vamos até às 20 horas, daí o rio deve estabilizar e parar de encher. Bom, só para o pessoal de casa entender, né, Chemali, o Pedro estava aqui me explicando, assim, o rio normalmente ele fica ali em 2,40, a partir dos 5 metros já é a tensão e aí a partir dos 10 metros ele já começa a inundar. Então a previsão agora, depois, ele deve subir mais um pouquinho desses 12,46 e aí depois ele a princípio começa a baixar, é isso, Pedro? Nós devemos chegar até a 12,56, por aí, daí o rio vai estabilizar por volta das 20 horas. Então, a partir das 20 horas, o rio estabiliza e daí começa em declínio. E, inclusive, a gente já tem um alerta da CPRM, né, que é a companhia que faz o assessoramento dos equipamentos a montante do rio, com previsão para após a meia-noite já de 12 metros. Pedro, você estava me contando, inclusive a gente já visitou aqui um centro, que é uma espécie de ginásio aqui do bairro Navegantes, que é onde nós estamos agora. Para lá foram quantas famílias? Quantas famílias já foram removidas, né, aqui dessa região ribeirinha? Foram removidas 18 famílias, o que representa 61 pessoas, entre adultos e crianças, que estão no Centro Integrado Navegantes e foram acolhidos lá. E enquanto o rio não voltar aos 10 metros, que seria dentro da caixa, essas famílias ficarão abrigadas. Depois, então, elas retornam às suas casas, a gente faz uma vistoria e também uma limpeza e depois, então, elas retornam aos seus lares. Vou mostrar para vocês aqui, Chamal, olha só, a gente está aqui numa rua, olha o que tem aqui. Olha qual é o transporte aqui dos moradores. Sim, que ficaram, né, dentro das suas casas. Porque muita gente, na verdade, constrói já as casas, ou, olha só, essas aqui, ó, são um nível já mais alto, ou seja, já prevendo uma certa cheia. Ali, ó, essas outras aqui na lateral, a gente vê que elas são quase como palafitas, ó. Elas têm o segundo andar, ou seja, as famílias já estão acostumadas, né, Pedro, com essa rotina quase todo ano, né, de cheias. 2015, por exemplo, você estava me contando, foram 5 cheias seguidas aqui? No ano de 2015 tivemos 5 enchentes e a maior de todas foi em 2011, com 14 metros e 85. É que São Sebastião do Caí é uma cidade que é um porto, né, que surgiu há 144 anos, então a população já tem esse costume de viver então à margem do rio, né? Então o pessoal já constrói as suas casas mais altas, já pega o nível das enchentes e procura sempre fazer as casas já em 2 pisos elevados para que possam ficar em suas casas mesmo com as cheias do rio.
Tá certo então, Chemali. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui direto de São Sebastião do Caí. Tá certo. Obrigado, Luciane. Bom trabalho para todos aí, especialmente para a Defesa Civil. Uma situação dramática que, olha, de ano em ano atinge as famílias da cidade de São Sebastião do Caí. Agora a gente vai para a fronteira oeste. Vamos conversar ao vivo com a repórter Bruna Tasqueto, que está em Rosário do Sul, lugar onde, olha, a cidade ficou tomada pela água. Essa é a situação que nós temos agora. A conexão está sendo restabelecida com a Bruna Tasqueto, a conexão de internet, né? Lá na fronteira oeste está bastante ruim nesse momento. Nós pretendíamos aí atualizar as informações de Rosário do Sul. Agora, as imagens, gente, são impressionantes. Imagens de drone. Olha só a cidade tomada pelo excesso de água do rio Santa Maria. Santa Maria, né? O rio é Santa Maria, mas a cidade é Rosário do Sul, que fica na fronteira oeste. Olha, dezenas de famílias tiveram que ser retiradas aí de suas casas, foram para um ginásio de esportes. Seguidinho, a gente vai tentar um novo contato com a Bruna Tasqueto para atualizar as informações de momento lá da cidade de Rosário do Sul, que junto com Dom Pedrito foi uma das mais atingidas. Falando nisso, mais de 550 pessoas estão fora de casa em todo o nosso estado após a chuva de ontem. Hoje, mesmo com um tempo um pouco mais ameno em boa parte das regiões, o nível da água em algumas cidades está bem acima do normal. 15 municípios já decretaram situação de emergência. Uma cidade embaixo d'água. Este é o cenário de Rosário do Sul, a 400 quilômetros de Porto Alegre, onde o rio Santa Maria está quase 7 metros acima do normal. Pelo menos 200 pessoas estão fora de casa por causa dos alagamentos. A maior parte neste ginásio. Minha família, meu marido, todos estão dormindo aqui, no improvisado, né? O Bruno saiu de casa para trabalhar na sexta-feira à tarde. Teve que voltar correndo porque recebeu a notícia que a casa no bairro Carmelo estava alagada. O que deu para me salvar foi geladeira, a minha televisão, 2 sofás e a cama. O resto ficou debaixo d'água, porque a hora que eu saí de dentro de casa, a água já estava batendo no meu joelho. Nem este Fusca escapou da enchente. Algumas famílias não tiveram a casa inundada. A água chegou no pátio, mas por causa do risco, acabaram sendo retiradas. A Defesa Civil monitora o nível dos rios. Bastante prejuízo, até no interior das estradas também, na agricultura, na pecuária, está dando bastante prejuízo também. Em São Sebastião do Caí, a Defesa Civil removeu as famílias que vivem nas áreas ribeirinhas. O rio Caí chegou a subir 10 metros acima do normal. O deslocamento no bairro Navegantes é feito de barco. Algumas casas já são adaptadas às constantes enchentes. Bom, a nossa equipe está bem aqui na área alagada e agora eu estou entrando na casa do Lino Reginaldo, que mora há mais de 30 anos aqui em São Sebastião do Caí. Já perdeu as contas, né, Lino, de quantas enchentes já pegou? Muitas enchentes. Isso aí não tem... O pessoal que mora aqui sabe que... A água, cada vez que vem aí, estraga muitos móveis, né? E muitos não conseguem tirar, que fica para trás sempre. Mais de 60 pessoas foram levadas para um ginásio no bairro Navegantes. Esta é a terceira enchente da Silvia, que mora há 5 anos na cidade. Quando eu vi que a água estava chegando na esquina, eu digo, é melhor eu arrumar minhas coisas, é melhor eu ir. Vamos que nem... Se não entrar, tudo bem, mas se entrar... O que é que eu vou fazer daí? Vou perder tudo minhas coisas daí. Dolores é moradora antiga, já está acostumada com a cheia do rio. Trouxe os móveis e até os animais. Eu, como gosto muito dos bichos, primeiro eles. Eu deixo as minhas coisas, mas eles eu não deixo. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a gente volta a falar sobre a cheia do rio Caí. As famílias lá em São Sebastião estão sendo removidas por causa da cheia do rio. Hoje a chuva deu uma trégua no estado, mas quando ela volta? E por falar nisso, o excesso de água já compromete lavouras no estado e o resultado pode ser um aumento no preço dos alimentos. A gente já volta. Voltamos com a segunda edição, ao vivo para todo o nosso estádio. Nós vamos novamente direto a São Sebastião do Caí para conversar com a Luciane Coma, que está lá acompanhando o trabalho da Defesa Civil e também tem a expectativa aí da previsão do tempo para as próximas horas. Quais são as informações que se tem até o momento, Luciane?
Olha, Chemalho continua aqui no bairro Navegantes, né? O Rio Caí, ele está em torno ali de 12,46 metros. Lembrando que os 10 metros já começa aí o nível de alagamento. Aqui, olha só, tem moradores aqui que eles só conseguem circular de barco. Então, tem muita gente que tem barco e vai auxiliando para eles poderem ir no mercado, para eles poderem buscar coisas, né? Porque, como a gente vê aqui, tá tudo inundado. Os moradores também estão reclamando porque dizem que, apesar do rio ter enchido rapidamente, ontem à noite estava em torno de 6 metros, então imagina, agora está em torno de 12, né? Foi durante a madrugada por causa da chuva e eles reclamam que a prefeitura demorou muito para alertar os moradores, para então eles arrumarem as coisas e poderem sair de casa. A Defesa Civil acabou agindo a partir das 6 horas da manhã e teve gente que foi surpreendido. Há pouco também, Chemalho, tinha aqui o pessoal da Companhia Elétrica, da RGE, que ia desligar a luz, mas os próprios moradores e a Defesa Civil conseguiram organizar, enfim, para que eles pudessem postergar isso, até porque senão os moradores, inclusive de casas que não estão alagadas, ficariam sem luz. E só para completar, amanhã a previsão é de sol e nuvens, viu, Chemalho? Não deve ter chuva, manhã fria e tardes quentes ali perto dos 30 graus. Tá certo, obrigado pelas informações, Luciane Coma. Agora sim, a gente vai ao vivo até Rosário do Sul conversar com a repórter Bruna Tasqueto, a cidade que está debaixo d'água. Essa é a realidade nesse momento, Bruna. Boa noite. Oi, Chemalho, boa noite para ti, boa noite para o pessoal que está em casa. É verdade, sim, infelizmente. A gente está aqui no ginásio do Colégio Municipal Oliveira Tadeu, onde 35 famílias estão abrigadas. Olha só, vocês conseguem ver lá atrás de mim, muita gente improvisada, dormindo em colchões. A gente pode ver que tem alguns móveis, também eletrodomésticos, materiais que as pessoas conseguiram tirar das casas, mesmo às pressas, né? Quando tiveram que ser retiradas. Aqui na cidade, desde o início, quando as chuvas começaram, 200 pessoas ficaram desalojadas e desabrigadas, tiveram que ser retiradas das casas. Agora, no momento, 140 permanecem assim. Muitas famílias já voltaram, mas não é a recomendação da Defesa Civil. A Defesa Civil espera o rio normalizar, baixar bastante, para assim mandar, né, voltar com as pessoas para casa. Isso deve acontecer lá por quinta-feira. O rio Santa Maria hoje está estável, 6,43 metros acima do normal. Já esteve a 7,80 metros acima. A Defesa Civil espera que continue baixando, né, que a chuva aí dê uma trégua e também que não venha água dos rios dos municípios vizinhos para que essas famílias possam ir embora. Aqui no ginásio, né, pode falar, Chamari. Pode seguir, Bruna. Aqui no ginásio, Chamari, foi feita uma força-tarefa, equipes da prefeitura ficam aqui o dia inteiro, cozinham, dão lanche para as pessoas, café da tarde, almoço. Daqui a pouquinho também vai ser servida a janta aqui no ginásio, vai ter um carreteiro. E a gente segue acompanhando essa situação e torcendo, né, para que essa chuva dê uma trégua e essas pessoas possam voltar para suas casas. Tá certo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para todos aí em Rosário do Sul. Bruna Tasqueto, ficamos na torcida. Você já pensou se o seu filho tivesse que estudar debaixo de goteiras? É exatamente isso que acontece com os alunos da escola Tuiuti, em Gravataí. O forro de um dos prédios caiu em novembro do ano passado e até agora as aulas acontecem em condições precárias. A situação era tão precária que foi preciso improvisar. Quando chove tem muita goteira e a Sora tem às vezes que falar um pouquinho mais alto porque a chuva faz muito barulho no telhado. Aqui já fez 57 graus e a gente estuda na rua, né, quando tá muito quente. Em julho deste ano, nós mostramos que alunos e pais ocuparam a escola. A medida foi um protesto depois que o forro de um dos prédios caiu em novembro do ano passado. Por sorte, não atingiu nenhum estudante, mas obrigou a direção a transferir os alunos. A alternativa foi fazer um rodízio entre as turmas para terem aula na biblioteca e nas salas de multimídia e de informática. Vieram vários engenheiros da SEDUC e eles constataram que tinha risco. Então teria que retirar todos os forros para que a gente pudesse ter aula nos outros prédios. A comunidade se mobilizou e realizou reformas no centro de eventos da escola. A iniciativa privada pagou por melhorias no forro do único prédio em que não seria necessária a aprovação e todas as burocracias exigidas pelo poder público. Agora a direção vai para o plano C, ou seja, trazer os alunos para ter aula aqui.
O prédio onde caiu o forro há 1 ano já está em obras. A previsão é concluir ainda neste mês. Como os problemas se acumularam, agora eles precisam de mais R$500 milhão para reformar os outros edifícios. Eles não conseguem produzir, eu não consigo dar o meu todo para eles, né? Então, assim, a gente tá bem difícil. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, a reforma dos pavilhões 1, 2 e 3, que somam juntos um investimento de R$525 mil, está em fase de licitação. O prazo para a entrega da obra, após assinada a ordem de início, é de 120 dias. A empresa responsável pelo pavilhão 4, que estava com a obra paralisada, já foi notificada pela SEDUC e deve recomeçar os serviços imediatamente. A previsão é que os trabalhos estejam concluídos até o final do mês de novembro. É um estado de coisas, né, gente? Em um governo que anuncia medidas indigestas e em menos de 24 horas volta atrás por conta da rejeição política e social, não se pode esperar nada muito diferente. Se não fosse a postura de pais e alunos, somada à garra de professores, as aulas já teriam sido canceladas nesta escola lá de Gravataí. Eles já tiveram o plano A, o plano B e agora estão no C. Rodízio de turmas, estudantes para cá e para lá. A mobilização da comunidade é algo que emociona e, ao mesmo tempo, causa indignação. Quando a prioridade se torna a construção de presídios, porque a pauta da violência está na frente da educação, a gente percebe que os valores fundamentais de uma sociedade estão totalmente invertidos, de cabeça para baixo. Fique agora com o nosso Momento Agro com a Alessandra Bergman. E nós seguimos falando sobre a chuva dos últimos dias que não dão trégua aqui no estado. Reflexos que começam a preocupar também no meio agro, Alessandra. Boa noite. Isso aí, boa noite, Chemali. É muito preocupante. O setor agropecuário é uma indústria a céu aberto, sujeito a todas as vontades de São Pedro. Os produtores de arroz não conseguem fazer o plantio, mesmo com as lavouras sendo irrigadas. Tem água demais. Essas são imagens de Dom Pedrito. Camaquã também está com o mesmo problema nas lavouras. O trigo tinha a previsão de ser uma das melhores safras dos últimos 2 anos, com 50% da colheita já concluída, mas em uma semana já mudou toda essa possibilidade. Vai ter quebra de safra. Com a uva que está na floração, de acordo com a Emater, muita chuva pode provocar fungos e comprometer os frutos. Agora, e teve ainda o granizo para prejudicar ainda mais, Alessandra. Teve granizo e ventos fortes nas lavouras de tabaco, lá para os lados de Arroio do Tigre, Vale do Sol, Boqueirão do Leão. Olha as fotos das lavouras que o pessoal nos mandou. Não tem como aproveitar nada. A FUBRA faz esse levantamento diariamente e o número deve aumentar nos próximos dias. Agora, Alessandra, isso pode impactar no dia a dia do consumidor, na dona de casa, no supermercado? Com certeza, Marcelo. Principalmente no caso dos hortifrutigranjeiros. Quem compra folhosas como alface, rúcula, já está pagando mais caro desde a semana passada. E as folhas estão meio quebradinhas, estão xoxinhas, como a gente diz lá no interior, né, Chemali? E o Momento Agro, a partir de hoje, é um oferecimento de carne Angus. Se tem o selo, é certificada, é de qualidade, exige o selo. Tá certo, Momento Agro volta na semana que vem. Até Boa noite. lá. Até lá. E você aí, sabia que já é possível fazer o aniversário do seu coloradinho no estádio Beira-Rio? Não? Então presta atenção nesta dica. No coração do gigante, localizado dentro do estádio Beira-Rio, há uma área com um mini campo de futebol, parede de escalada e outros brinquedos, tornando o espaço perfeito para o seu coloradinho se divertir com os amiguinhos. Também há uma confortável área com mesas e cadeiras, segurança e passarela coberta que conecta o local da festa com o estacionamento. Além disso,
é possível contar com o apoio da Colin Eventos desde a criação do projeto até o dia do evento. Entre em contato e agende uma visita pelo telefone 3268-1396 ou kids@colinevento.com.br. O governo do estado voltou atrás e agora nós vamos poder pagar nosso IPVA parcelado novamente. Portanto, em 2020, o contribuinte vai poder optar por quitar o valor através do parcelamento, mantendo aí o calendário deste ano. O governador recuou diante de toda a pressão política, da base aliada e também a pressão social, a pressão da economia. E diante de todo esse recuo, nós, contribuintes, agradecemos, governador, pelo reconhecimento dessa ação que havia sido noticiada pela Secretaria da Fazenda, que com certeza poderia representar um tiro pela culatra, como disse ali o deputado Gabriel Souza, também do MDB, da bancada do partido. Ficamos então com essa notícia. Uma ótima noite a todos. Fiquem agora com o SBT Brasil. Tchau, tchau.